Boa noite, minha gente querida. Muito bem-vindos, muita paz, muita alegria no coração para a gente começar. O livro é Canteiro de Ideias, psicografado por Chico Xavier, com a frase de Emmanuel. O melhor remédio para se curar do cansaço é sempre renovar a maneira de servir, trabalhando mais. Porque a gente sempre fica com a ideia que tem que descansar, né? Mas o problema é o descanso. A gente tem que trabalhar cada vez mais pelo bem do próximo. No Livro dos Espíritos, a gente está falando sobre a lei divina e especificamente sobre o bem e o mal. E Kardec perguntou se o ser humano tem meios de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal. Sim, quando crê em Deus e quer saber. Deus deu a inteligência para que se distingua o bem do mal. Simples assim. A gente desenvolve a inteligência, desenvolve a nossa sabedoria, e quando a gente fala em sabedoria, já está falando em saber distinguir, em fazer o bem, em entender o que é o bem. No livro A Gênese, nas predições do Evangelho, hoje a gente fala sobre a anunciação do Consolador. Passagem é de João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e o 26. Se me amam, guardem os meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele lhes enviará outro Consolador, para que fique eternamente com vocês. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê. Vocês, porém, o conhecerão, porque permanecerá com vocês e estará em vocês. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e fará que lembrem de tudo o que lhes tenho dito. Essa predição não há como contestar, é uma das mais importantes do ponto de vista religioso, pois comprova sem a possibilidade do menor equívoco que Jesus não disse tudo o que tinha para dizer, pela razão de que não seria compreendido nem mesmo por seus apóstolos, visto que era a eles que o Mestre se dirigia. Se lhes houvesse dado instruções secretas, os evangelhos fariam referência a tais instruções. Ora, desde que ele não disse tudo a seus apóstolos, os sucessores destes não terão podido saber mais do que eles, com relação ao que foi dito. Possivelmente teriam se enganado quanto ao sentido das palavras do Senhor ou dado interpretação falsa aos seus pensamentos, muitas vezes velados sob a forma de parábolas. As religiões que se fundaram no Evangelho não podem, então, se dizer possuidoras de toda a verdade, pois ele, Jesus, reservou para si a complementação posterior de seus ensinamentos. O princípio da imutabilidade em que elas se firmam constituem um desmentido às próprias palavras do Cristo. Sob o nome de Consolador, de Espírito de Verdade, Jesus anunciou a vinda daquele que havia de ensinar todas as coisas
e de lembrar o que ele dissera. Logo, não estava completo o seu ensino. Ao demais, prevê não só que ficaria esquecido, como também que seria desvirtuado o que ele tinha dito, visto que o Espírito de verdade viria lembrar de tudo e, de combinação com Elias, restabelecer todas as coisas, quer dizer, pô-las de acordo com o verdadeiro pensamento de seus ensinos. Quando virá esse novo revelador? É evidente que, se na época em que Jesus falava, os homens não se achavam em estado de compreender as coisas que lhe restavam a dizer, não seria em alguns anos apenas que poderiam adquirir as luzes necessárias para entendê-las. Para as inteligências de certas partes do Evangelho, excluídos os preceitos morais, fazia-se mister conhecimento que só o progresso das ciências facultaria e que tinham de ser obra do tempo e de muitas gerações. Se, portanto, o novo Messias tivesse vindo pouco tempo depois do Cristo, teria encontrado o terreno ainda nas mesmas condições e não teria feito mais do que o mesmo Cristo. Ora, desde aquela época até os nossos dias, nenhuma grande revelação se produziu que tenha completado o Evangelho e elucidado suas partes obscuras, indício seguro de que o enviado ainda não aparecera. Vamos fazer uma pausa aqui. Amanhã a gente continua. Amanhã não, segunda-feira. E terminamos então com a trovinha de Gastão de Castro, do livro Trovas do Mais Além, psicografado por Chico Xavier. Quem não preza compromissos cria a própria desventura. A vida fornece a vida que se procura. Então vamos à nossa prece e começamos com a mensagem de Emmanuel, do livro Coragem, psicografado por Chico Xavier. Os amigos espirituais auxiliam os companheiros encarnados na Terra em toda parte e sempre, com alicerces na inspiração e no concurso indireto. Serviço no bem do próximo será para eles o veículo essencial. Você suporta determinadas tarefas sacrificiais com paciência e, através daqueles que o beneficiam pelo esforço, os mensageiros da vida superior estenderão apoio imprevisto. Você dará sua contribuição no trabalho espontâneo em campanhas diversas em favor dos necessitados, e pelos irmãos que o cercam serão oferecidas esperança e alegria. Você visitará o doente e eles, utilizando o próprio doente, renovarão suas ideias. Você socorrerá os menos felizes e, por intermédio daqueles que se lhes vinculam à provação e à existência, se darão bondade e simpatia. Ajudará a criança desprotegida e, mobilizando quantos se lhe interessam pelo destino, descerrar-se-ão vantagens inesperadas. Desculpará ofensas recebidas e, servindo-se dos próprios beneficiários da sua generosidade e tolerância, se surpreenderão com facilidades e bênçãos a lhe enriquecerem as horas. Permaneça na tarefa que lhe cabe, e os emissários do Senhor encontrarão sempre meios de lhe prestarem assistência e cooperação. Eles também, doadores da luz, por vezes sofrem a intromissão da hora difícil. Quando o obreiro se deixa invadir pelo desânimo, eis que os processos de intercâmbio entram em perturbação e colapso,
de vez que, entorpecida a vontade, o trabalhador descamba para a inércia e a inércia, onde esteja, cerra os canais de auxílio, instalando o deserto espiritual. Assim, Senhor, contando com a ajuda dos nossos amigos espirituais, pedimos inspiração, pedimos ajuda para não desanimar, para não cairmos na inércia, para não nos deixarmos invadir pelo nosso egoísmo, que possamos lutar bravamente para superar todo o egoísmo, todas as nossas dificuldades, todo o nosso desânimo e nos vincularmos a Ti, Senhor, sempre prontos para ajudar a todos aqueles que necessitam de nós, a todos os que nos pedem ajuda, a todos nossos irmãos nesta terra. E quando não pudermos ajudar pessoalmente, que as nossas vibrações possam invadir todos os espaços e chegar aos nossos irmãos necessitados de bondade, de amor, de esperança, de alegria e de fé, para que possamos ajudá-los mesmo à distância, possamos animá-los com o nosso amor. Pedimos, Senhor, que abençoe a todos, que nos ajude cada vez mais a ajudar o nosso próximo, os nossos irmãos. Te agradecemos demais, Senhor, pela ajuda de nossos irmãos, de nossos amigos espirituais, sempre conosco. Abençoa a todos, Senhor. Que assim seja.